Shalom, irmãos, shalom, uma boa tarde. Bom, hoje é um dia de bênção, como todos os dias. E nós tiramos então um momento para a gente falar um pouco da palavra do Senhor, né? Entende? Separamos aqui um versículo na palavra de Deus, um versículo muito interessante, bastante extenso, que é praticamente um capítulo todo, mas obviamente que não vamos falar sobre o capítulo todo, mas nós vamos falar algo, né? Aquilo que Deus nos proporcionar, uma palavra direcionada e revelada por Deus. Vamos lá, vamos ler aqui então o versículo 1, o versículo 11 do capítulo 6 de Juízes. Nós vamos ler aqui, tem uma voz aqui de um rapaz abençoado também que está aparecendo aqui no fundo, né? Vai ser uma maravilha que vai poder dar mais impulsamento, né? Aqui na nosso filme, nosso áudio. Vai ser uma bênção, né? Então, nós vamos ler aqui o versículo 11, aqui do capítulo 6, que diz o seguinte: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás. Tem uma palavra aqui, né, que a nossa Bíblia ela é um pouco, né, da antiga, né, também. Vamos dar continuidade. Gideão, seu filho, que no caso é o filho de Joás, né, vai malhar o trigo no lugar para salvar os medianitas. Irmãos, nós vimos aqui uma situação, aqui nós estamos falando para muitas pessoas, né? E vamos falar para muitas pessoas com respeito a esse versículo, né? A esse versículo, que no caso aqui são vários versículos, praticamente um capítulo todo, tá? E nós vamos falar de uma pessoa que, na verdade, o que traz e trava uma pessoa que tem medo, o que faz uma pessoa ter, no caso aqui, e ficar travado por causa do medo, né? O medo, irmãos, é uma situação complicada, o medo. Medo, ele até trava a pessoa, o medo, tá? O medo é uma coisa muito complicada na vida do homem. Às vezes o homem não segue em frente por causa do medo que está rodeando essa pessoa, e o medo também faz com que o mal possa aproximar da pessoa, por causa do medo, porque a pessoa está travada ali e as pessoas não conseguem seguir em frente por causa do medo. Ela não consegue ir em frente porque a própria cabeça da pessoa está travada. Entendeu, irmão? Então, o que acontece? Joás, o Gideão, estava com medo e tomou a decisão. Para onde eu vou então? Eu estou com medo. Se eu estou com medo, eu vou procurar um lugar para me esconder. Porque Gideão, ele procurava um caminho para ele seguir, no caso,
que era ali um local que ele pudesse ficar seguro. Tá? E que local é esse? Gideão procurou um local, tá? Que, no caso, ele estava entrando dentro de um local escondido, que possivelmente nós podemos imaginar que local é esse, pode ser um quarto, pode ser um galpão, pode ser qualquer outro lugar, entendeu? Mas acontece que a ideia dele era se esconder. A ideia de Gideão era se esconder, porque ele estava sendo pressionado pelos medianitas. Tudo que plantava, tudo que fazia, os medianitas vinham e comia, que no caso hoje, se for trazermos para uma situação diferente hoje, nós vamos falar que isso aqui é o mal que está corroendo a vida da pessoa, entendeu? Então, o que acontece? No meio dessas situações todas, Gideão, ele se sentiu vontade de se esconder, ele sentiu vontade de esconder, porque ele não tinha coragem de colocar a cara na frente, tá? E ir lá lutar com os medianistas sozinho, porque ele era um homem só e já tinha ali uma situação de pecado por atrás ali que estava acontecendo ali, que Deus estava cobrando. Deus estava cobrando de Gideão, tá? Então, meus irmãos, o que acontece? Quando Deus cobra, passa o tempo que passar, nós precisamos reconhecer o nosso erro, tá? Precisamos reconhecer o nosso erro, de um modo geral, procurar se consertar na presença de Deus, certo? E não fazer como Gideão, se esconder, porque Gideão se escondeu, mas quando ele escondeu, tinha alguém que estava vendo ele. Quem estava vendo Gideão? Quem estava vendo Gideão era o próprio Deus. O anjo desceu e apareceu ali para Gideão, e disse para ele: ó, Gideão, eu preciso de você, rapaz, por que você está escondido? Por que você está escondido? Ele diz: ah, Senhor, porque é muito difícil, o Deus que falava, que meus pais falavam, que fazia tudo por eles, que andava com ele, que fazia maravilha com ele, e Gideão questionou com o anjo, questionou com Deus, mas acontece que, na verdade, estava vencendo aquele ciclo vicioso de pecado que eles tinham cometido no passado. Eles tinham cometido no passado um pecado que Deus não se agradou e ficaram 7 anos ali aprisionados e sendo massacrados por alguém que representava o inimigo, representava o mal, que na verdade eram os amalequitas e aquela outra renca de pessoa que estava ali com o mal nas costas deles, que ele era nada mais, nada menos, gente que estava sendo usada pelo mal para poder perseguir outras pessoas, entendeu? Então, irmãos, é isso aí que eu vou deixar com vocês para meditação da nossa vida no dia de hoje, e que vocês imaginem isso aí. Aqui tem várias situações, o bom pregador aqui, ele vai deslanchar, se ele tem aqui conteúdo para ele falar a noite inteira, ainda vai sobrar espaço ainda para ele poder falar, entendeu? Então é isso, irmãos, que acontece, na verdade. Deus abençoe vocês, tá bom? Fica na paz, que vocês meditem sobre os versículos em nome de Jesus, amém? A paz, shalom, até. Precioso para mim é Jesus.